Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com teleentrega. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. E tem a quarta das carnes. Filezinho de frango sadia 1 kg, R$ 9,90. Bife de coxão mole, R$ 26,99 kg. Filé de polaca Alasca Aralian, 800 gramas, R$ 16,49. Arroz branco e São Pedro, R$ 13,99. Cerveja Brahma duplo malte Waterway, R$ 5,49. Se for dirigir, não beba. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Olá, terça-feira, 25 de agosto. Confira os destaques desta edição. Bolsonaro prorroga novamente o programa de redução de salário e jornada de trabalho. Depois de 5 meses, Erechim volta a gerar empregos. Museu de Ciências apresenta exposição online, coleção Fritz Plaumann. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Durante a tarde da última segunda-feira, guarnições da Brigada Militar e agentes da Polícia Civil, da 2ª DP, desencadearam uma operação devido à denúncia de indivíduos de fora da cidade que estariam armados e hospedados em uma residência localizada no bairro Esperança. No local, os policiais visualizaram 2 indivíduos manuseando um fuzil e, ao perceberem a presença dos policiais, os mesmos empreenderam em fuga em direção a uma mata, sendo que um indivíduo com o fuzil caiu e o outro adentrou a mata, sendo efetuada em seguida a abordagem do homem com a arma, um fuzil calibre 7,62. Na residência foram encontrados 46 munições calibre 7,62, 15 munições calibre 9 mm e 5 munições calibre 38. Diante dos fatos, o homem de 28 anos de idade foi preso e encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia, onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante. Segundo o mesmo, ouvido e após encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim, local em que permanece à disposição da Justiça. Erechim voltou a contratar mais do que demitir. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, órgão vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, mostram uma aceleração em novas vagas de trabalho. Confira agora as oportunidades disponíveis no Cine de Erechim. Para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, segue algumas vagas disponíveis no Cine de Erechim. Recepcionista, uma vaga. É necessário ter 2º grau completo, ter 1 ano de experiência e enviar currículo por e-mail até o dia 26/8. A empresa vai chamar para a entrevista. Servente, uma vaga. Ter experiência mínima de 6 meses. Encarregado de terraplanagem, experiência de 1 ano. Ligar e agendar entrevista no horário das 13 horas até as 16h30. Auxiliar de produção, 5 vagas, masculino. Experiência, 6 meses. Carpinteiro, 2 vagas, masculino. Experiência, 6 meses. Ligar e agendar entrevista. Recepcionista, uma vaga, 2º grau completo, 1 ano de experiência e enviar currículo por e-mail até o dia 27/8. Mantenedor,
uma vaga, ter ensino médio completo, 1 ano de experiência, ligar pelo WhatsApp para agendar entrevista em horário comercial. Motorista carreteiro para viagens nacionais e internacionais. Ligar e agendar entrevista no horário comercial. Ter experiência em viagens e carteira de habilitação categoria E. A agência do Cine de Erechim realiza atendimento das 8 horas da manhã até as 14 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Para solicitar o seguro-desemprego, é necessário agendar pelo telefone 3519 4022. E o presidente Jair Bolsonaro editou na tarde da última segunda-feira o decreto que prorroga mais uma vez os prazos da redução de jornada e de salário e da suspensão do contrato de trabalho para os trabalhadores afetados pela pandemia da Covid-19. A medida consta em edição extra do Diário Oficial da União. Segundo informou a Secretaria-Geral da Presidência da República, em julho, um decreto anterior estendia o programa de 90 dias para 120 dias, prazo ampliado agora para 180 dias. E no próximo bloco você confere. Museu de Ciências apresenta exposição online, coleção Fritz Plaumann. E a gente também fala um pouquinho sobre a previsão do tempo para quarta-feira. Já retornamos. Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com teleentrega. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. E tem a quarta das carnes. Filezinho de frango sadia 1 kg, R$ 9,90. Bife de coxão mole, R$ 26,99 kg. Filé de polaca Lascar Alian, 800 gramas, R$ 16,49. Arroz branco e São Pedro, R$ 13,99. Cerveja Brahma duplo malte One Way, R$ 5,49. Se for dirigir, não beba. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. E na manhã da última segunda-feira, uma guarnição da Brigada Militar efetuou a abordagem de um indivíduo em atitude suspeita na rua Pierina Nunes, lá no bairro Presidente Vargas. Procedendo à abordagem do mesmo, em revista pessoal ou mesmo foram encontrados 13 buchas de cocaína, 4 porções de maconha e R$ 25 em dinheiro. Diante dos fatos, os policiais efetuaram a prisão do homem de 20 anos de idade, o qual foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante, sendo o mesmo ouvido e encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim, local em que permanece à disposição da Justiça. E o Museu de Ciências da URI está realizando até o próximo dia 30 de agosto uma exposição online com o objetivo de interagir de forma virtual com a comunidade e desta forma também comemorar o Dia Estadual do Patrimônio Cultural. Por isso, foi organizada uma exposição de fotos de parte do acervo científico do Museu de Ciências e do Herbário Padre Balduino Rambo, ambos órgãos suplementares da URI. O acervo em destaque na exposição faz parte da coleção Fritz Plaumann, que é composta por exemplares de insetos e vegetais coletados a partir de 1940 em Nova Teutônia, Santa Catarina.
Nós estamos aqui na Unicampus Erechim e hoje participando, conhecendo um pouquinho mais do trabalho realizado aqui dentro do museu. Essa semana, até o dia 30, é possível você aí no conforto do seu lar conhecer as espécies de plantas que vieram do Museu Fritz Plaumann, como também alguns insetos como borboletas e mariposas. E para falar um pouquinho desse trabalho que o museu aqui está realizando esse ano de forma online em virtude da pandemia do novo coronavírus, nós vamos conversar com a Chayane, que vai nos explicar um pouquinho sobre essa exposição que é a nível estadual, é isso, né? Isso. Essa exposição, então, ela comemora o Dia Estadual do Patrimônio Cultural. A gente está falando, então, um pouquinho das nossas coleções do Fritz Plaumann. Fritz Plaumann, ele foi um autodidata, então trabalhou principalmente com a parte de insetos e a flora, então as plantas, ele coletou em Nova Teutônia ao longo da sua vida. Então aqui a gente tem 552 espécies então de plantas que foram coletadas por ele, principalmente na década de 40. E aqui na URI, de que forma elas são conservadas e vão ser expostas nessa exposição que está acontecendo de forma online? Então a gente armazena ela aqui no herbário, que tem controle de temperatura e umidade, então para não degradar então todo esse material que já tem muitos anos, né? E a gente tirou fotos então tanto das essicatas como dos insetos que estão então de forma online no Facebook e no Instagram do museu. Então, quem quiser pode acessar lá e ter uma ideia. Então a gente fala um pouquinho, conta a espécie que é, algumas informações cada dia então de uma essicata e de um inseto diferente. A gente sabe que na natureza existem diversas espécies, tanto de animais como também de árvores e plantas, algumas já em extinção. Esse descontrole da natureza influencia essa falta que elas fazem lá? Sim, influencia bastante, né? Porque toda planta, todo inseto, animal tem a sua importância então na natureza. E tu removendo então algum deles de forma descontrolada, tu acaba afetando todos os outros. E para as pessoas conhecerem, vamos repetir o site, a página para eles entrarem direitinho e conferir todo esse acervo, esse material? Sim, então tanto no Instagram quanto no Facebook é só colocar @urimural que você vai poder então acessar a nossa página lá e ver então essas fotos dessa exposição. E essa exposição, então, ela fica disponível para que as pessoas possam acessar, conhecer, mostrar para os seus filhos em casa, ter, de repente, uma aula de biologia até o dia 30 de agosto. Isso, até o dia 30 a gente vai estar, então, inserindo novas fotos sobre essa exposição. Nós também estamos conhecendo um pouquinho dos insetos, as suas famílias, para quem elas pertencem e como elas vieram parar aqui na URI. São muitos insetos, borboletas lindíssimas aqui guardadas, acondicionadas com todo o cuidado. Então a gente tem do Fritz Plaumann, então da nossa coleção que está na exposição, a gente tem uma média de 40 mil exemplares que vieram dele, entre borboletas, mariposas, vespas, abelhas, diversas ordens, né, que a gente tem guardadas aí dele. E temos também, então, a coleção própria do museu, que é coletada por alunos, trabalhos de TCC, mestrado e da própria disciplina, então, de zoologia ministrada. Algumas pessoas acabam matando um bichinho desses quando vem. É importante que a gente preserve essas espécies? Sim, é bem importante os insetos, né? Muitos são polinizadores, principalmente mariposas, abelhas, né? Borboletas. Então, todo inseto, eles têm um valor para a natureza, então ele tem sua importância. E a gente tem que cuidar, porque muitos acham que às vezes alguns são venenosos, muita coisa é mito, então tem que sempre ter uma noção antes de acabar matando. Às vezes é só retirar de dentro de casa, então ter um cuidado para não acabar destruindo essa parte que a gente já está tão prejudicado. É verdade. A gente sabe que no Brasil muitas espécies animais, de plantas, de insetos, infelizmente a gente já não consegue mais nenhum exemplar justamente por causa disso. E essas mudanças climáticas muitas vezes são afetadas porque esses bichinhos não estão na natureza fazendo o seu papel, que é fundamental. Isso aí. Então, eles têm sua importância, né? E acaba tendo um efeito cascata, então influenciando os outros. Por isso que a gente tem hoje tantas espécies que estão em extinção.
E a terça-feira amanheceu lindamente ensolarada. Lá pelas 7 da manhã a gente já podia sentir o calorzinho dos raios solares chegando aqui na nossa cidade. A temperatura também bastante agradável, estava em torno de 11 graus esse horário da manhã. E durante o dia foi aquecendo e na tarde a gente chegou a 21 graus os termômetros. E a quarta-feira não vai ser diferente. Vamos dar uma conferida no tempo? Na quarta-feira, uma mínima de 11 graus, a máxima de 23, a média do dia 17 graus, a umidade do ar 65%, ventos 15 km por hora e nós não temos previsão de chuva aí para quarta-feira. Pelo que tudo indica, até o final de semana, o tempo permanece da mesma forma, calor, sol, temperaturas agradáveis aqui na cidade de Erechim e também em várias cidades do Rio Grande do Sul. São pouquíssimas cidades que podem apresentar alguma alteração, mas as cidades próximos da fronteira com o Paraguai e Uruguai. Bom, o Jornal da TV Erechim fica por aqui, mas a gente continua nas redes sociais. Você pode seguir a nossa página lá no Facebook, no YouTube e também lá no Instagram. Fique por dentro dos nossos programas e das nossas matérias. E a todos vocês uma boa noite e a gente também quer desejar os parabéns hoje, dia 25 de agosto, Dia do Soldado. Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com teleentrega. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. E tem a quarta das carnes. Filezinho de frango sadia 1 kg, R$ 9,90. Bife de coxão mole, R$ 26,99 kg. Filé de polaca Lascar Alian, 800 gramas, R$ 16,49. Arroz branco São Pedro, R$ 13,99. Cerveja Brahma duplo malte One Way, R$ 5,49. Se for dirigir, não beba. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa.